Você já percebeu como o sono é um dos maiores atos de fé que realizamos todos os dias? Quando fechamos os olhos, entregamos o controle. Não sabemos o que acontecerá enquanto dormimos. O coração continua a bater, o corpo a respirar, a vida a fluir. E, no entanto, não fazemos nada. Tudo é graça. O sono é o altar da confiança. É o momento em que o ser humano admite: Senhor, não sou dono de mim mesmo. Tudo o que sou está em tuas mãos. O salmista compreendeu isso quando escreveu: Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Salmo 4:9. Essa paz de quem dorme não vem da ausência de problemas, mas da presença de Deus. É o descanso da alma que confia, mesmo em meio à tempestade. João Paulo II, e o descanso em Deus, João Paulo II, compreendia profundamente o valor espiritual do descanso. Mesmo sendo um papa incansável, que viajou o mundo e enfrentou atentados, doenças e fadigas, ele dizia: descansar em Deus não é fugir do mundo, mas reencontrar nele a força para amá-lo mais. Em várias ocasiões, o Papa falava sobre a necessidade de parar diante de Cristo, não apenas com palavras, mas com o coração. Ele via o descanso e o sono como momentos de comunhão silenciosa com o Criador, quando a alma é envolvida pela ternura do Espírito. Há um detalhe tocante. Antes de dormir, João Paulo II sempre fazia uma breve oração de entrega. Não importava o peso do dia, ele se colocava diante de Deus com simplicidade, como uma criança que repousa nos braços do Pai. Ele vivia o que pregava, a confiança total. Dormir é um ato de abandono. No fundo, o sono é um pequeno sim que damos à vontade de Deus. É como se disséssemos: Senhor, mesmo sem entender tudo, confio que tu cuidas de mim. Quantas vezes, ao deitar, trazemos preocupações, contas, dores, culpas, lembranças do passado. Mas Jesus convida: vinde a mim todos vós que estáis cansados e carregados, e eu vos aliviarei. Mateus 11:28. O descanso não é apenas biológico, é espiritual, é a pausa do corpo e a entrega da alma. Deus nos criou para repousar, não apenas fisicamente, mas interiormente. Quando dormimos em paz, proclamamos que há um Deus que vela. Enquanto descansamos, Ele trabalha. Enquanto fechamos os olhos, Ele abre caminhos. Enquanto silenciamos, Ele fala ao coração. A pedagogia divina do descanso, João Paulo II, via o repouso como parte do plano de amor de Deus. Desde o Gênesis, o Criador nos ensina o ritmo do descanso. No sétimo dia, Deus descansou, não porque estivesse cansado, mas porque quis nos ensinar o valor da pausa. Deus, que é infinito, quis nos mostrar que há santidade no silêncio e no repouso. Assim também o sono é parte dessa pedagogia divina. Quando nos deitamos com o coração cheio de fé, o próprio Deus se inclina sobre nós como um pai que vela o sono do filho. É por isso que São João Paulo II dizia aos jovens: não tenham medo de descansar no Senhor. Ele sabe o que há no coração do homem: dormir em paz. Portanto, é reconhecer que Deus é Deus, e nós, criaturas amadas, sustentadas pela sua providência. A noite como tempo de graça. A noite não é apenas ausência de luz. Para quem tem fé, a noite é o ventre do milagre. É no escuro que a semente germina, que a ferida cicatriza, que o Espírito age em silêncio. Quantas vezes João Paulo II enfrentou noites longas de dor e solidão, sobretudo nos últimos anos de sua vida. Mesmo assim, sua fé não esmoreceu. Ele transformava o sofrimento em oração. Disse certa vez: a dor vivida com Cristo deixa de ser peso e se torna comunhão. Essa comunhão é o que torna o sono cristão um ato de amor. Quando adormecemos em Cristo, abrimos espaço para que Ele haja em nós. Ele toca onde não conseguimos tocar, cura o que não sabemos nomear. Uma fé que repousa. Talvez você esteja passando por um tempo em que o sono parece difícil. As preocupações te visitam à noite. O coração não se aquieta. O medo não vai embora. Mas ouça o que o Papa nos ensinava: a fé não elimina a dor, mas a transforma. O sono que vem da fé não é fuga, é entrega. É confiar que, mesmo quando não sentimos nada, Deus está presente. É repousar no amor que nunca dorme. Jesus mesmo dormiu no barco. Enquanto o mar se agitava, os discípulos o chamaram aflitos: Senhor, salva-nos, estamos perecendo. Mateus 8:25. E ele, ao acordar, acalmou o vento e o mar. O que parecia abandono era, na verdade, lição. Mesmo quando Deus parece dormir, Ele continua no barco. Assim é também conosco. Mesmo quando não o percebemos, Jesus está em nossa noite, navegando ao nosso lado. Ele não abandona, Ele apenas espera que confiemos. Dormir
Dormir é semear fé. Na parábola da semente, Jesus disse: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Marcos 4, 26, 27. A fé é assim, germina no mistério. Enquanto dormimos, Deus faz crescer o que plantamos com lágrimas. As orações da noite são sementes invisíveis que florescem ao amanhecer. João Paulo II via o descanso não como um intervalo da fé, mas como parte dela. Para ele, o repouso do justo é oração silenciosa. Cada noite é uma confissão de confiança. Senhor, Tu és o dono do tempo e da vida. Aplicação espiritual antes de dormir. Faça como o Papa fazia. Reze. Jesus, a Ti confio o dia que passou, as pessoas que encontrei, as feridas que carrego. Cura-me, Senhor. Enquanto eu durmo, toma o que é meu e devolve-me o Teu amor. Depois, silencie, respire fundo. Entregue-se como uma criança que adormece no colo do Pai, porque é nesse abandono que o milagre começa. Jesus trabalha no invisível, no silêncio, no descanso. Ele cura, restaura, transforma. E quando o novo dia chegar, você perceberá que algo mudou. A dor pesará menos. O coração estará mais leve. A esperança mais viva. É o sinal de que o médico divino passou pela tua noite. Imagine o Papa João Paulo II, já idoso, sentado em sua capela privada no Vaticano. A respiração lenta, o corpo cansado, o olhar fixo no sacrário. Lá fora, o mundo inteiro o esperava. Multidões, compromissos, decisões, discursos. Mas naquele instante, tudo silenciava. Era o momento em que ele repousava no coração de Cristo. O segredo espiritual de João Paulo II não estava apenas na força de suas palavras, mas na paz silenciosa que vinha da oração. Ele compreendia que o verdadeiro descanso não é a ausência de trabalho, mas a presença de Deus no meio do cansaço. O homem moderno conhece o repouso do corpo, mas esqueceu o descanso da alma. São João Paulo II, o Papa que rezava até o silêncio, Karol Wojtyła, antes de ser Papa, já tinha essa relação íntima com o descanso orante. Durante a juventude, quando trabalhava como operário em uma pedreira na Polônia ocupada, ele dormia pouco, mas dormia em paz. Sua rotina era exaustiva, mas o coração repousava em Deus. Certa vez, um companheiro de trabalho o encontrou ajoelhado, em silêncio, antes de dormir, recitando o rosário. Era ali, entre o barulho das máquinas e o peso da guerra, que João Paulo II descobria o verdadeiro sentido do descanso. Entregar a alma a Deus antes de fechar os olhos. Mais tarde, já como Papa, mantinha esse mesmo hábito. Quem convivia com ele no Vaticano dizia que, mesmo nas noites de grande sofrimento físico, ele jamais dormia sem antes rezar o terço. Suas últimas palavras do dia eram sempre de entrega. Totus tus, Maria. Sou todo teu, Maria. Era esse abandono total que o fazia repousar, mesmo em meio às dores da doença e do cansaço da missão. O descanso que nasce da cruz para João Paulo II, o verdadeiro descanso não está em fugir do sofrimento, mas em descansar dentro dele, nos braços do crucificado. Ele dizia: Cristo não veio tirar-nos o sofrimento, mas dar-lhe sentido. Essa frase revela o coração de sua espiritualidade. Quando o corpo doía, quando as forças faltavam, quando as multidões exigiam mais do que ele podia dar, o Papa encontrava refúgio na cruz. Às vezes, durante as missas privadas, ele permanecia longo tempo em silêncio, sentado ou ajoelhado, com o olhar perdido no crucifixo. Aquele silêncio não era vazio, era repouso, era o descanso de quem dizia: Senhor, tudo é teu, até o meu sofrimento te pertence. Na cruz, ele descobria a paz. Na cruz, ele dormia espiritualmente, envolto no amor de um Deus que transforma a dor em comunhão. O mistério da noite, na vida do Papa, nos últimos anos de seu pontificado. João Paulo II viveu noites de muita dor física. A doença de Parkinson limitava seus movimentos. O corpo já não respondia, mas foi nesse tempo que ele se tornou ainda mais luminoso. Um dos seus secretários confidenciou: nas noites mais difíceis, o Santo Padre permanecia acordado em oração. Às vezes, adormecia diante do Santíssimo, com o rosário ainda entre os dedos. Ele literalmente descansava em Deus, mesmo quando o corpo não podia mais descansar. Seu quarto se tornava um santuário de entrega. Aquele sono entrecortado de preces era, aos olhos do céu, uma liturgia viva. João Paulo II vivia aquilo que pregava, que a verdadeira cura e o verdadeiro repouso vêm quando nos deixamos amar por Deus. Mesmo na fraqueza, Deus escreve a santidade com as linhas tortas do cansaço humano.
humano. João Paulo II. Quando o Papa ensinou o mundo a dormir com fé em 1987, durante uma homilia em Buenos Aires, o Papa disse algo surpreendente. Queridos jovens, aprendam a dormir com o coração em paz. O cristão que confia não precisa de muitas palavras. Basta-lhe adormecer em Deus. A frase causou impacto. João Paulo II estava falando não apenas do sono físico, mas do descanso espiritual que vem da confiança. Ele sabia que a juventude moderna vivia agitada, ansiosa, sem pausa, e queria ensiná-la a parar diante de Deus, a reencontrar a serenidade perdida. Para ele, a alma também precisa dormir, isto é, confiar, largar o controle, permitir que Cristo conduza. Se o corpo não descansa, a alma adoece, dizia o Papa. Mas se a alma descansa em Deus, até o corpo encontra alívio. A oração da noite de João Paulo II nos Diários Espirituais do Papa. Há anotações curtas e ternas sobre as noites de oração. Certa vez ele escreveu: Senhor Jesus, quando eu dormir, permanece tu desperto. Guarda o teu servo das tentações e das sombras da dúvida. Se eu não conseguir orar, reza tu em mim. E quando eu acordar, que o primeiro olhar seja o teu. Essa simplicidade é a marca dos santos. Ele não pedia milagres grandiosos, mas a graça de ser sustentado pela presença de Deus até nos sonhos. E quantas vezes, de fato, o Senhor o sustentou? A fé que descansa muda tudo. A fé que João Paulo II vivia era uma fé descansada, não no sentido de passividade, mas de confiança plena. Ele acreditava que o cristão precisa aprender a repousar no ritmo de Deus, e não no ritmo do mundo. Por isso, quando dizia, não tenham medo, ele falava com autoridade de quem sabia o que era entregar tudo. Não era uma frase bonita, era uma vida inteira vivida nesse abandono confiante. Mesmo após o atentado em 1981, quando foi baleado e quase morreu, sua primeira atitude, após recuperar a consciência, foi perdoar e rezar. Mais tarde disse, naquela noite, senti que Deus me pedia para descansar nele, mesmo entre a dor e o sangue. E assim o fez. Descansar em Deus, para João Paulo II, era deixar que o amor seja mais forte que o medo. Aplicação espiritual hoje, talvez você também precise aprender a descansar como João Paulo II. Talvez sua mente esteja cansada, seu coração inquieto, sua fé enfraquecida. Mas o Papa te diria, não tenhas medo de descansar em Cristo. Ele conhece tuas lutas e te ama exatamente como és. Entrega-lhe o teu cansaço e deixa que ele te cure enquanto dormes. Antes de dormir, você pode repetir uma oração inspirada nas palavras dele. Senhor, eu te entrego este dia, tudo o que vivi, o que temi, o que não compreendi. Se o sono me faltar, que eu repouse em ti. Se o medo me visitar, que o teu amor me abrace. Cura-me, Senhor, nas horas silenciosas da noite, para que o amanhecer me encontre novo em teu amor. Amém. O segredo do amanhecer João Paulo II costumava acordar muito cedo. Dizia que as primeiras horas da manhã eram tempo de ressurreição. E isso é profundamente simbólico. Quem dorme em Deus, desperta transformado. O descanso em Cristo gera um novo amanhecer, uma nova força, uma nova esperança. Por isso, dormir com fé não é perda de tempo, é preparação para o milagre. É permitir que Deus trabalhe em nós enquanto o mundo se cala. Assim, o Papa nos ensina que cada noite pode ser um ato de adoração. Fechar os olhos com o coração entregue é dizer, Senhor, Tu és o Senhor da minha noite e também do meu dia. Há dores que o corpo não sente, mas que a alma grita. Dores que não aparecem em exames, que não têm nome médico, mas que pesam sobre o coração como uma sombra. São as feridas da alma, o cansaço existencial, a culpa, o medo, a solidão, a saudade do que não vivemos. E talvez o mais difícil dessas dores é que, muitas vezes, ninguém as vê. Vivemos sorrindo por fora, mas chorando por dentro. Trabalhamos, conversamos, rezamos, mas algo dentro de nós parece adormecido, como se a fé tivesse perdido o brilho. São João Paulo II, com seu olhar profundamente humano, compreendia isso. Ele dizia, o sofrimento humano é um mistério que só o amor pode decifrar. Essas palavras são uma chave. Elas nos lembram que Deus não ignora as feridas ocultas e que o amor, e apenas o amor, é capaz de curar o que a razão não alcança. O silêncio que adoece, quantas vezes calamos o que dói? Por vergonha, por medo de não sermos compreendidos, por achar que fé é sinônimo de força. Mas o silêncio que não é oração se torna peso. E o peso, se não for entregue, se transforma em doença da alma. O Papa dizia, não tenha medo de mostrar a Deus o que há de mais
mais escuro em ti. Ele não se escandaliza. Ele te ama. Ele sabia por experiência que o homem moderno vivia uma guerra interior, cheio de barulho externo e vazio por dentro. Vivemos conectados com o mundo e desconectados de nós mesmos e, portanto, de Deus. O remédio para esse silêncio adoecido é o encontro com Cristo, o único capaz de tocar as feridas mais profundas. Mas para que ele cure, é preciso permitir que o silêncio se transforme em diálogo, fechar os olhos à noite e dizer: Senhor, eis-me aqui. Não tenho forças, mas tenho sede de ti. É nesse gesto simples que começa a cura. A alma cansada, João Paulo II, conhecia bem o cansaço da alma. Mesmo sendo uma figura pública, cercado de multidões, ele carregava no coração o peso do sofrimento do mundo, as guerras, os jovens perdidos, as famílias feridas, os pobres esquecidos. E ainda assim, conservava uma serenidade misteriosa. De onde vinha essa paz? De um lugar silencioso, da oração. Ali, diante de Cristo, ele derramava o peso do dia. Não buscava respostas rápidas, buscava presença. Ele sabia que há dores que não se resolvem, mas que se redimem no amor de Deus. O sofrimento, quando unido à cruz de Cristo, deixa de ser absurdo e torna-se fecundo. São João Paulo II, por isso, quando a alma adoecia, o Papa não fugia da dor. Ele a levava ao altar. E ali, entre lágrimas e fé, ele encontrava descanso. As feridas invisíveis, existem feridas que vêm de longe. Palavras que nos marcaram, culpas que não conseguimos perdoar, perdas que deixaram buracos no coração. Essas feridas, quando não curadas, se transformam em insônia espiritual. Mesmo deitados, não descansamos. Mesmo dormindo, não temos paz. Mas há uma boa notícia. Jesus cura enquanto dormimos. É nesse estado de entrega, quando o controle humano cessa, que a graça de Deus age com maior liberdade. A alma ferida precisa aprender a descansar em Deus, não apenas no corpo, mas na fé. E o descanso da fé começa quando paramos de lutar sozinhos. A cura interior acontece quando o homem permite que Deus o olhe. João Paulo II, deixe que ele te olhe. Deixe que o olhar de Cristo penetre naquilo que você esconde até de si mesmo. Não há noite escura que sua luz não possa atravessar. O sofrimento como caminho, João Paulo II escreveu, em sua carta apostólica Salvifici Dolores, que o sofrimento é uma participação no amor redentor de Cristo. Ele via a dor não como castigo, mas como um lugar onde o amor pode amadurecer. Isso não é fácil de compreender, mas é libertador. Quando entendemos que a dor pode nos aproximar de Deus, algo muda dentro de nós. A alma, que antes estava fechada no desespero, começa a se abrir para o consolo. O coração, antes endurecido, começa a amolecer na presença do crucificado. O Papa dizia: cada dor, se oferecida a Cristo, torna-se oração. Pense nisso. Sua dor pode ser uma oração silenciosa, uma semente que germina na escuridão da noite. Você não vê, mas Deus vê. Você não entende, mas Ele age. As lágrimas que purificam João Paulo II não tinha vergonha das lágrimas. Durante muitas missas, ao rezar pelos sofrimentos do mundo, seus olhos se enchiam d'água. Ele dizia: as lágrimas também rezam. Quando a alma adoece, as lágrimas são o primeiro remédio. Elas lavam o orgulho, quebram as defesas, abrem espaço para a misericórdia. Por isso, se você sente vontade de chorar diante de Deus, chore. Não há fraqueza nisso. Há humanidade, há fé. As lágrimas sinceras são como o orvalho da noite. Caem silenciosas, mas fertilizam o terreno da alma. E ao amanhecer, floresce algo novo. A esperança. A noite como tempo de cura. A noite é o tempo da misericórdia. Enquanto o mundo dorme, Deus trabalha em silêncio. O coração cansado repousa. E o Espírito Santo visita as profundezas da alma, onde as palavras não chegam. João Paulo II via o sono como um símbolo da graça oculta. Ele dizia: quando o homem dorme, Deus continua a criar. É uma imagem belíssima. Mesmo quando tudo parece parado, a graça está em movimento. Enquanto você dorme, Deus te recria, te restaura, te refaz. Por isso, nunca tema a escuridão. A noite não é o fim, é o ventre da aurora. E Jesus é o médico que faz visitas noturnas à alma cansada. Aplicação espiritual. Antes de dormir hoje, faça um gesto simples. Coloque a mão sobre o coração e diga: Senhor, Tu conheces minhas feridas. Eu não preciso escondê-las. Porque Tu me amas, entra nelas. Cura o que dói. Liberta o que pesa. E Teu amor me envolva como um manto de luz. E que meu sono seja repouso em Ti. Cura-me, Jesus, enquanto eu durmo. Depois, feche os olhos
olhos. Não lute contra o sono. Não lute contra a dor. Apenas confie. Deixe que ele trabalhe. Há momentos em que a fé mais profunda não se manifesta em palavras, nem em gestos, mas em silêncio e entrega. O sono é esse instante sagrado. É quando o homem deixa de agir e Deus começa a agir. Durante o dia, tentamos controlar, resolver, compreender. À noite, somos obrigados a soltar. O corpo adormece, a mente silencia e a alma é entregue ao mistério. É nesse intervalo entre o consciente e o eterno que Cristo trabalha. Enquanto o homem dorme, Deus semeia. São João Paulo II, a parábola da semente que cresce sozinha. Jesus mesmo revelou esse mistério em uma parábola simples e profunda. O reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Ele dorme e acorda, noite e dia, e a semente germina e cresce, sem que ele saiba como. Marcos 4, 26, 27. Essa parábola contém uma das verdades mais belas da vida espiritual. Deus trabalha no invisível. Enquanto o agricultor descansa, a terra realiza o seu milagre. Enquanto o corpo dorme, a alma é cultivada pela graça. Enquanto o homem nada faz, o Espírito Santo age silenciosamente, fazendo brotar a vida onde antes havia deserto. João Paulo II amava essa passagem. Ele dizia que o cristão precisa aprender a confiar como o agricultor, lançar a semente da fé durante o dia e descansar à noite, sem ansiedade, acreditando que Deus cuidará do crescimento. Cristo, o médico silencioso João Paulo II, chamava Jesus de o médico da alma, mas é um médico que não impõe, que não força a cura. Ele espera que confiemos, que o deixemos entrar. Durante o sono, quando as defesas da mente cedem, o coração se torna mais acessível à ação divina. O Espírito Santo visita os recantos mais profundos da alma, onde o homem acordado muitas vezes não permite que Deus toque. É nesse estado de entrega total que Jesus realiza o que a psicologia não explica e o que a medicina não alcança. Ele cura lembranças, suaviza traumas, consola a consciência e, acima de tudo, reacende a esperança. Cristo não entra com violência. Ele entra no silêncio do coração confiante. São João Paulo II, assim como o sol aquece a terra mesmo quando está escondido pelas nuvens. Cristo age em nós mesmos quando não sentimos nada. O milagre não depende da percepção, mas da presença. As curas invisíveis da graça, quantas vezes acordamos diferentes, mais leves, mais serenos, com uma paz que não sabemos explicar. É a obra de Cristo realizada durante a noite. Ele cura aquilo que entregamos. Quando João Paulo II dizia, Jesus te curará enquanto dormes, ele não falava de uma metáfora poética. Ele falava de uma realidade espiritual concreta. O corpo precisa do sono para se restaurar. A alma precisa da confiança para ser curada. A fé é o travesseiro da alma. Quando nos deitamos sobre ela, o Espírito de Deus age como um bálsamo invisível. A cura de Cristo é sutil, mas real. Às vezes, não sentimos uma mudança imediata, mas algo começa a se mover dentro de nós. Uma lembrança dolorosa perde força, um medo se dissolve, um ressentimento se desfaz. São as pequenas cirurgias espirituais do médico divino. Cristo não cura apenas o corpo, ele cura o sentido da dor. João Paulo II, o Cristo que vela, na tradição cristã, há uma antiga imagem. Enquanto o homem dorme, Cristo vela sobre ele. É o amado que guarda o amado. É o pastor que não dorme e vigia cada ovelha com ternura. No Salmo 121 está escrito: o Senhor é quem te guarda. Ele não dorme nem cochila. O guarda de Israel. Que imagem poderosa! Enquanto você dorme, alguém vela por você. Enquanto os seus olhos se fecham, os olhos de Deus permanecem abertos. Nada escapa ao seu olhar. Nem as lágrimas que caem no travesseiro, nem os pensamentos que te perturbam antes de adormecer. João Paulo II dizia que essa verdade deveria consolar todo cristão. Mesmo na noite mais escura, Deus permanece desperto, amando-te. Por isso, quando o sono chega, o medo deve ir embora. Não há o que temer quando se dorme sob o olhar do Eterno. O fim te pontari poerte pois. O trabalho secreto do Espírito você não percebe, mas enquanto dorme, o Espírito Santo organiza os pensamentos, apazigua o coração, ilumina a consciência. Ele trabalha nas raízes, assim como um jardineiro prepara o solo durante a noite, para que o sol da manhã encontre tudo pronto para florescer. Deus prepara a alma para o novo dia. Amanhecer, para quem dorme em Cristo, é sempre renascer. João Paulo II comparava essa ação do Espírito com a própria ressurreição. Toda manhã,
manhã é uma pequena Páscoa, porque o homem desperta recriado pela graça. Cada despertar é um sinal de que Deus ainda tem planos para nós. Cada noite é uma promessa de que Ele não nos abandona. O descanso, como ato de fé para que Jesus possa agir durante o sono, é preciso uma atitude, a entrega confiante. O corpo pode deitar-se, mas a alma muitas vezes continua acordada, preocupada, ansiosa, inquieta. A cura começa quando o coração diz: Senhor, eu confio em Ti. Confiar é deixar de lutar contra o invisível. É permitir que o próprio Deus conduza o processo. Quando João Paulo II rezava antes de dormir, ele repetia palavras simples: Jesus, eu confio em vós. Essas 5 palavras eram sua medicina espiritual. Elas resumem o Evangelho, condensam toda a teologia da esperança e abrem a porta para a ação divina. Deixar-se amar por Deus é o primeiro passo da cura. João Paulo II. Infone-se. O amanhecer da graça, quando o novo dia nasce, percebemos o milagre. Nem sempre espetacular, mas sempre real. Um pensamento negativo desapareceu. Uma lembrança perdeu o peso. Um medo deu lugar à paz. É o rastro da passagem de Cristo durante a noite. A alma curada desperta diferente, mais livre, mais mansa, mais consciente de que é amada. E essa certeza de ser amado é a cura mais profunda de todas. O homem é curado quando descobre que é amado por Deus. São João Paulo II por isso. Nunca subestime o poder de uma noite entregue a Cristo. Ele age em silêncio, mas transforma tudo. O que a dor destruiu, o amor reconstrói. Aplicação espiritual antes de dormir. Faça uma entrega consciente. Jesus, eu te entrego o controle da minha noite. Cura o que está cansado. Limpa o que está confuso. Renova o que perdeu o brilho. Entra, Senhor, nas minhas lembranças, nas minhas feridas e nos meus sonhos. Trabalha em mim enquanto eu durmo. Como o oleiro molda o barro no escuro, que eu desperte amanhã com o coração novo e os olhos voltados para ti. Amém. Depois dessa oração, respire fundo e descanse. Não se preocupe com o tempo, nem com os pensamentos. Apenas permita que o amado haja. O milagre de Jesus acontece no silêncio, mas o coração precisa estar disposto. A graça de Deus não força a entrada, ela espera ser acolhida. Assim como o solo precisa ser preparado para receber a semente, também a alma precisa ser preparada para receber a cura que vem durante o sono. O amor de Deus está sempre pronto para agir, mas o homem precisa abrir-lhe a porta. São João Paulo II dormir em Cristo não é apenas deitar o corpo, é recolher a alma, é fazer da noite um altar e do sono uma oração. 1. Reconciliar-se antes de adormecer. João Paulo II costumava dizer que a melhor forma de dormir em paz é reconciliado com Deus e com os irmãos. Ele lembrava as palavras de São Paulo: não se ponha o sol sobre o vosso ressentimento. Efésios 4:26. Guardar rancor é como dormir com pedras sobre o peito. Nada repousa. A cura não encontra espaço, porque o coração está endurecido. Por isso, antes de deitar, olhe para dentro de si e pergunte: há alguém que eu preciso perdoar? Há algo que ainda me prende? Uma culpa, uma palavra maldita, uma lembrança dolorosa? Leve tudo a Cristo. Não tente resolver sozinho. Diga simplesmente: Senhor, eu não sei perdoar, mas quero. Cura-me e ensina-me a amar. Esse ato de humildade já abre a porta da cura. Quando o perdão começa, o coração se torna leve e o sono mais profundo. João Paulo II dizia que o perdão é a chave que abre o quarto da paz interior. Sem ele, a alma dorme mal, inquieta, atormentada pelos fantasmas do passado. Mas com ele, o coração descansa como uma criança nos braços do Pai. 2. O banho espiritual da oração antes de dormir. Lave a alma com a oração. Não uma oração longa ou complicada, mas uma oração sincera, que brote do coração. O Papa rezava assim: Jesus, confio-te o dia que passou, as alegrias que vivenciei, os erros que cometi e as feridas que ainda sangram. Purifica-me no teu amor e dá-me o descanso dos justos. A oração é como o banho da alma. Remove o pó do dia, acalma a mente e desperta o espírito para o repouso da fé. Quem reza antes de dormir, fecha o dia nas mãos de Deus e o amanhece no coração de Cristo. Mesmo que sejam apenas 2 palavras: obrigado e confio, já basta. O essencial não é a quantidade, mas a verdade. Uma só oração dita com amor vale mais do que 1000 palavras vazias. João Paulo II. 3. O silêncio que cura vivemos cercados de ruídos. Muitos dormem com a
televisão ligada, com o celular nas mãos, com o coração ansioso. Mas a voz de Deus fala no silêncio. João Paulo II amava o silêncio. Ele dizia: o silêncio é a linguagem de Deus. Tudo o mais é tradução imperfeita. Se queremos ser curados enquanto dormimos, precisamos criar um ambiente sagrado de silêncio. Apague as luzes, respire fundo, desligue os ruídos do mundo. O quarto deve se tornar um pequeno santuário, onde o Espírito Santo possa repousar. O silêncio não é vazio, é presença. É nesse espaço sereno que Cristo caminha, tocando as feridas escondidas. Tente fazer desse momento um ritual de amor. Apague o celular. Agradeça a Deus pelo dia. Diga: Senhor, agora eu descanso em Ti. E durma. A cura começa ali, no instante em que você se desarma. 4. Entregar o controle ou maior obstáculo para a cura espiritual é o desejo de controlar tudo. Mesmo durante o sono, há quem queira manter o comando da própria vida, como se a confiança em Deus fosse um risco. Mas João Paulo II ensinava: a fé é justamente o contrário do controle. É abandono confiante nas mãos do Pai. Enquanto insistimos em resolver tudo sozinhos, a graça não encontra espaço. Mas quando soltamos, Deus age. Imagine-se depositando tudo nas mãos de Cristo. Preocupações, planos, dores, culpas. E diga-lhe: Senhor, esta noite não quero entender, quero apenas descansar no Teu amor. É esse abandono que permite que Jesus trabalhe durante o sono, como uma mãe que embala o filho inquieto até que ele adormeça. O Senhor embala tua alma cansada e diz: silencia, eu estou aqui. 5. O poder do agradecimento. Poucos dormem com o coração grato, e é por isso que tantos acordam pesados. A gratidão purifica o coração e o prepara para receber novas graças. Antes de dormir, recorde 3 coisas pelas quais você pode agradecer. Talvez pequenas: um sorriso, um alimento, um gesto de carinho. Mas a alma que agradece se torna fértil. João Paulo II dizia: o coração agradecido dorme em paz, porque reconhece que tudo é dom. Agradecer é reconhecer a presença de Deus no cotidiano. E quem o reconhece no dia, também o encontra na noite. Faça disso um hábito. Feche os olhos e diga: Senhor, obrigado. E depois adicione: agora, cura-me enquanto eu durmo. Essa simples combinação, gratidão e entrega, abre espaço para o milagre. 6. O corpo também reza. João Paulo II via a pessoa humana como uma unidade: corpo, alma e espírito. Por isso, para ele, o descanso corporal também era parte da oração. Cuidar do corpo é um ato de respeito ao Criador. Dormir bem, alimentar-se com equilíbrio, silenciar o corpo são gestos que expressam amor a Deus. Antes de dormir, relaxe conscientemente. Solte os ombros, respire fundo, sinta o peso do corpo sendo sustentado. E então diga: Senhor, este corpo é Teu, e cada célula descanse em Tua paz. O sono, vivido assim, se torna sacramento da confiança. Enquanto o corpo repousa, a alma é curada, e Deus é glorificado até na respiração. 7. O sacramento da presença para João Paulo II. A noite podia ser uma liturgia doméstica. Ele acreditava que o quarto pode se tornar um pequeno oratório, um espaço onde o invisível toca o visível. Você pode acender uma vela, colocar uma imagem de Maria ou de Cristo, ou simplesmente deixar uma Bíblia aberta no Salmo 4. Em paz me deito e logo adormeço, porque só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. Esse simples gesto materializa a fé. Não é superstição, é recordação. Um sinal de que Deus está ali. Ao olhar para a luz suave da vela, pense: mesmo na noite, há luz. Mesmo no silêncio, há voz. Mesmo no sono, há amor. E permita que o ambiente te conduza à paz. 8. A intercessão de Maria. João Paulo II tinha uma devoção especial à Virgem Maria. Totus tuus, sou todo teu. Era sua entrega total à Mãe de Deus. Ele dizia: Maria é a mãe que permanece à cabeceira dos filhos quando eles dormem. Pedir a intercessão de Maria antes de dormir é uma das práticas mais antigas da Igreja. Ela vela, protege, consola. Antes de adormecer, diga: Mãe Santíssima, cobre-me com Teu manto. Intercede por mim junto ao Teu Filho. Que o meu descanso seja também descanso no Teu coração. Há uma paz única em sentir-se guardado por essa presença materna. Maria não substitui Jesus, ela nos leva até Ele. E enquanto dormimos, o céu inteiro vela conosco. Aplicação espiritual: faça dessa preparação um pequeno ritual noturno. Perdoe e peça perdão. Ore com sinceridade. Agradeça. O dia, silencie o corpo e a mente. Entregue-se nas mãos de
de Deus. Confie que Jesus está agindo. Repita em silêncio, como uma canção da alma. Jesus, cura-me enquanto eu durmo. Trabalha onde eu não posso. Reconstrói o que se quebrou e acorda-me amanhã no teu amor. O sol nasce, e com ele desperta também a alma que confiou. Depois da noite entregue, do sono vivido na fé, algo muda silenciosamente dentro de nós. Talvez o problema ainda exista, talvez a dor ainda esteja lá, mas o coração está diferente, mais leve, mais calmo, mais esperançoso. É o toque do Cristo que passou pela noite. Aquele que te curou enquanto dormias agora te chama à vida. Levanta-te, vem comigo. Eis que faço novas todas as coisas. Ap 21, 5. O amanhecer é o sinal visível de uma promessa invisível. Deus esteve contigo na escuridão e agora te devolve a luz. A aurora da alma João Paulo II tinha uma profunda espiritualidade da manhã. Ele dizia que cada amanhecer é uma renovação da criação. Um novo Fiat Lux. Faça-se a luz. Deus, que trabalhou durante a noite, agora acende novamente o sol da esperança. Cada manhã é um novo começo. Uma nova oportunidade para amar, servir e recomeçar. São João Paulo II ele via o amanhecer como um chamado à confiança. Assim como o dia sempre retorna, também o amor de Deus nunca falha. O coração que se entregou à noite acorda purificado, e o olhar, mais manso, começa a ver as coisas com os olhos da fé. Às vezes, a cura que Cristo realiza não é a remoção da dor, mas a transformação do olhar. Você acorda o mesmo, mas enxerga diferente. E isso muda tudo. A paz que vem de dentro, a verdadeira paz, não vem de fora, mas nasce do encontro com Cristo. João Paulo II repetia com frequência: a paz de Cristo não é a ausência de guerra, mas a presença do amor. Ao acordar após uma noite de entrega, o cristão percebe que algo invisível foi restaurado. A ansiedade perde força, o medo se dissolve e o coração sente uma paz que não se explica. Essa paz é o selo da passagem de Jesus durante a noite. Ela é fruto da confiança, da oração e da rendição, porque toda alma que dorme em Cristo acorda curada de si mesma, do ego, da pressa, da dúvida. O amanhecer se torna, então, uma celebração silenciosa da fidelidade divina. A alegria do recomeço, João Paulo II sempre teve um olhar esperançoso. Mesmo nos momentos mais difíceis, ele acreditava no poder do recomeço. Disse certa vez: o futuro começa hoje, não amanhã. Essas palavras ecoam profundamente quando falamos do amanhecer da alma. Porque o novo dia não é apenas mais uma página do calendário. É a prova viva de que Deus ainda acredita em você. Você pode ter chorado na noite anterior, mas o Salmo garante: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Salmo 35. Essa alegria não é superficial. É a alegria do sobrevivente, do perdoado, do curado, do amado. É a alegria de quem percebe que o amor de Deus é mais constante que as próprias quedas. Do escuro à luz à noite, para João Paulo II, nunca foi um símbolo de abandono, mas de gestação. Deus trabalha na escuridão da fé, dizia ele. E é verdade. O escuro é o tempo da semente, do mistério, da espera. Por isso, ao amanhecer, não apenas o corpo desperta, a alma nasce de novo. Tudo o que estava sendo curado em segredo começa a florescer. Você começa a perceber que o que antes parecia morte era apenas transformação. É como a Páscoa. Jesus também atravessou uma noite profunda, o sepulcro do silêncio. Mas, ao terceiro dia, o sol da ressurreição rasgou a escuridão. E é esse mesmo poder que age em nós, toda vez que dormimos com fé. O Cristo ressuscitado é o amanhecer eterno da humanidade. São João Paulo II. O testemunho da renovação, talvez você acorde sem perceber de imediato o que Deus fez durante a noite. Mas, aos poucos, verá sinais. Uma leveza que não sentia, uma força nova para perdoar, uma paz no olhar. Esses são os frutos do descanso em Deus. Papa dizia que a verdadeira cura é tornar-se capaz de amar novamente, porque o amor é a medida da saúde espiritual. Se ao amanhecer você sente vontade de amar, de recomeçar, de agradecer, saiba, Jesus passou por ali. Ele te tocou enquanto dormias. E agora, te chama à vida com as palavras que disse a filha de Jairo: Talitá cum. Menina, eu te digo, levanta-te. Marcos 5:41. A missão depois da cura, toda cura, é também um chamado. Jesus não cura apenas para consolar. Ele cura para enviar. Quem foi tocado pela graça deve se tornar instrumento de graça. João Paulo II viveu isso intensamente. Cada sofrimento que suportou, cada noite
fonte de dor transformou-se em fonte de compaixão. Ele dizia: sofri para compreender melhor o sofrimento dos outros. Da mesma forma, quando Cristo te cura durante o sono, Ele não apenas te alivia, Ele te prepara, te torna mais sensível, mais empático, mais capaz de enxergar o outro. Amanhecer curado é amanhecer disposto a servir, porque quem experimenta o amor de Deus não consegue guardá-lo para si. A alma curada é aquela que, ao despertar, quer ser reflexo da luz que a curou. São João Paulo II. Como acolher o novo dia ao acordar? Faça do primeiro momento do dia um ato de adoração. Antes mesmo de olhar o celular ou pensar nas tarefas, respire e diga. Depois, reze como João Paulo II costumava rezar ao amanhecer. Senhor Jesus, Tu me deste uma nova manhã, que eu a viva com pureza, coragem e amor. Que os meus gestos sejam semente de paz e minhas palavras, instrumentos da Tua misericórdia. Que tudo o que eu fizer hoje nasça do descanso que encontrei em Ti. Essa oração transforma o cotidiano em continuação da noite santa. Viver o dia como prolongamento da confiança que nasceu no escuro. O ciclo do amor à noite e o dia formam, juntos, o ritmo do amor divino. Dormir e acordar são os dois pulmões da fé. Na noite, recebemos. No dia, oferecemos. Deus age enquanto dormimos. E nós agimos em seu nome enquanto estamos acordados. João Paulo II dizia que a vida cristã é como o pulsar de um coração. Contração e expansão. Recolher-se em Deus e depois ir ao mundo. Recolher-se para encontrar. Sair para amar. São João Paulo. Segundo quem dorme em Cristo desperta missionário, mesmo que a missão seja simplesmente viver com mais ternura, porque o amor que cura é o mesmo que envia. O milagre do ordinário, às vezes esperamos sinais extraordinários, mas o milagre da renovação está nas pequenas coisas, no sorriso que volta, no perdão que se torna possível, na coragem de enfrentar o dia. João Paulo II via a santidade justamente aí, no cotidiano vivido com amor. Ele dizia: a santidade é o rosto mais bonito da igreja, e ela começa nas pequenas fidelidades de cada dia. Assim também a cura noturna se manifesta, discretamente, mas profundamente. Você acorda mais humano, mais livre, mais próximo de Deus. E essa é a maior das curas. Aplicação devocional hoje, quando o sol nascer, não desperte apenas o corpo, desperte a alma. Faça uma breve oração. Jesus, eu creio que estiveste comigo durante a noite. Obrigado por curar o que eu nem sabia que precisava ser curado. Que este novo dia seja testemunho da Tua fidelidade. Dá-me olhos novos para ver, ouvidos novos para escutar e um coração novo para amar. Amém.